Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius e continuando as nossas videoaulas, vamos fazer mais um exemplo utilizando o laço de repetição aqui na linguagem C. O exemplo é criar um algoritmo que leia vários números e apresente o fatorial de cada número. O algoritmo se encerra quando se digita um número menor que 1. Só que eu vou dividir esse problema aqui em duas partes. Tá? Aqui ele pede para criar um algoritmo que leia vários números e apresente o fatorial de cada número. Eu vou fazer um programa para ler um único número e apresentar o fatorial de um único número. Aí a gente faz o teste de mesa, testa, vê se funciona. Funcionou? Está tudo certinho? Aí a gente modifica o programa para que ele funcione com vários números. Tá? Então, primeira coisa, fazer o fatorial de um único número. E depois, fazer funcionar com o fatorial de vários números. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o online GDB. Vamos tirar esse trechinho aqui. Para quem não lembra, fatorial, vamos pegar aqui no Google. Vou mostrar para quem não lembra o que é um fatorial. Vou pegar aqui. Fatorial vai ser, o fatorial de um número é ele multiplicado pelos números que tem menor que ele. Por exemplo, aqui o fatorial de m, né? Não negativo, tá? A gente representa 5 por m, ponto de exclamação. M, ponto de exclamação, representa fatorial de m fatorial. O que vai ser? Vai ser m vezes m menos 1, vezes m menos 2, vezes m menos 3, até chegar em 1. Tá? Por exemplo, fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Fatorial de 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, vamos pegar aqui o fatorial de 4. Eu vou fazer 4, vou fazer o contrário. Vou fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Tá? É isso que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Vamos declarar aqui um número. Vou declarar uma variável também chamada FAT, que eu vou guardar o resultado do fatorial. Tá? Se eu precisar de mais variáveis, eu vou colocar aqui. FAT vai começar com 1, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço começando em 1 e indo até o número, tá? Por exemplo, se o número for 4, eu vou fazer um laço começando em 1 e indo até 4, tá? Então, antes, primeira coisa, ler o número. Então, eu vou pedir para o usuário digitar um número. Vou ler este número, esse campo, %d. Por que %d? Porque eu vou ler o número, a variável num, e num é inteiro. Tá? Então, %d. É comercial num. Então, primeira coisa, eu leio o número. Depois, eu faço um laço começando em 1 e indo até o número. Tá? Então, eu vou precisar de uma variável, onde a variável i, tá? Para i, começando em 1, porque em 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, até o número que eu quero. Então, i começando em 1. Enquanto i for menor ou igual ao número, a cada iteração eu vou aumentar o valor da variável i. Eu vou dizer i mais mais. Então, observe, este problema, eu sei quantas vezes eu vou repetir alguma coisa. Se eu sei quantas vezes eu vou repetir, fica mais fácil fazer com laço for. É possível fazer com laço while? Sim, é possível. É possível fazer com laço do while? Sim, é possível. Mas eu vou utilizar o laço for. Tá? Inicialização da variável, então a variável i começa com 0. Expressão condicional, enquanto i for menor que num, vou ficar repetindo isso aqui. E aqui eu vou ter um incremento, i mais mais, ou i recebe i mais 1, tá? Dá o mesmo resultado. Ok? Lembre-se da sintaxe do laço for. Tá? Deixa eu pegar aqui para sintaxe do laço for. Só um pouquinho. Vou pegar aqui a sintaxe do laço for, só para a gente relembrar. É essa, tá? Inicialização, expressão condicional e incremento. Ok? Por isso que a gente está usando lá daquela forma. Tá? Então, ficou inicialização, expressão condicional e incremento. O que eu vou fazer dentro desse laço? Eu vou dizer FAT recebe FAT vezes i. Tá?
E aí eu vou fazer o teste de mesa, que vai ficar muito mais simples de vocês entenderem isso aqui. Entender o laço for, né? Duas coisas que a gente vai entender aqui nesse algoritmo. O laço for e também isso aqui, onde eu vou acumular o resultado de uma multiplicação na variável fat. Tá? Como é uma multiplicação, eu vou fazer um multiplicatório, a variável fat começou em 1. Tá? Vamos entender isso aqui direitinho. Então eu vou colocar aqui as variáveis, eu vou ter a variável num, eu vou ter a variável fat e eu vou ter a variável i. Tá? Variável num, variável fat, variável i. Aqui eu falo que fat recebe 1, por quê? Porque depois eu vou fazer um multiplicatório. Se eu começar com 0 aqui, fica 0 vezes i. 0 vezes i sempre vai dar 0. Tá? Na tela do computador aparece isso aqui, né? Comando print, mostra uma mensagem na tela do computador. Depois comando scan, aguarda eu digitar um número. Né? Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, o número 4 e pressionar Enter. Onde é que o 4 vai ser guardado? Na variável num. Tá? Então, eu vou usar o laço for porque eu sei que eu vou repetir isso aqui num vezes. Se eu sei quantas vezes eu vou repetir, eu tenho uma variável que representa quantas vezes eu vou repetir, é muito mais fácil utilizar o laço for do que utilizar o while ou do que utilizar do while. Tá? É possível, tá, pessoal? A maioria dos exemplos que a gente vai fazer, a gente pode usar qualquer um dos tipos de laço. Só que é mais fácil um ou outro, dependendo do tipo de problema. Né? Então, sei quantas vezes eu vou repetir, utilizo o laço for. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar esse laço for aqui? Entrei no laço, eu vou fazer isso, e recebe 1. Depois, eu vou avaliar a expressão condicional, verificar se isso aqui é verdade. Se isso for verdade, eu faço o que está dentro das chaves. Cheguei e não faço isso aqui por enquanto, tá? Aí cheguei no final aqui da chave, volto aqui para o for. Aí o que eu vou fazer? Eu vou incrementar a variável e recebe mais 1, avaliar a expressão condicional, verificar se isso aqui é verdade. Se isso for verdade, eu faço o que está dentro da chave novamente, tá? Não faço mais a inicialização da variável. E aí, assim por diante, fica repetindo isso aqui. Tá? Então, entrei no laço, faço isso, depois faço isso. Isso é verdade, faço o que está dentro da chave. Cheguei no final do laço, volta, incrementa a variável, avalia a expressão condicional. Se ela for verdade, faço o que está dentro da chave. Se for falso, isso aqui, sai fora do laço. Ok? Então, vamos analisar isso aqui. I recebe 1, então comecei, variável i começa com 1. Depois, i é menor ou igual a num? 1 é menor ou igual a 4? Sim, verdade. Então, vem para cá. Fat recebe fat vezes i. 1 vezes 1 é 1, o resultado fica na variável fat. Chego no final do laço, volto aqui para o laço for. Agora eu venho para cá, ó, e recebe i mais 1. Então, 1 mais 1, 2, o resultado fica na variável i. I menor que num, 2 menor ou igual a 4, verdade? Então, vem para cá. Fat recebe fat vezes i. O que eu tenho na variável fat? 1. O que eu tenho na variável... Opa. O que eu tenho na variável i? 2. Então, 2 vezes 1, 2. E o resultado vai ficar na variável fat. Cheguei no final aqui, volto, incremento a variável i e recebe i mais 1. Então, 2 mais 1, 3. Resultado fica aqui na variável i. I menor que num, 3 menor ou igual a 4, verdade? Então, fat recebe fat vezes i. O que eu tenho em fat? 2. O que eu tenho em i? 3. 2 vezes 3, 6. E o resultado vai ficar na variável fat. Aqui ficou 6. Cheguei no final do laço, volto, incremento a variável i e recebe mais 1. Então, 3 mais 1, 4. O resultado fica na variável i. I menor ou igual a num? 4 menor ou igual a 4? Verdade, 4 menor ou igual a 4. Então, fat recebe fat vezes i. O que eu tenho em fat? 6. O que eu tenho em i? 4. 6 vezes 4, 24. E o resultado vai ficar na variável fat. Então, aqui vai ficar o 24. Cheguei no final do laço, volto, incremento a variável i e recebe i mais 1. Aí aqui vai ficar 5. Aí eu verifico. I menor ou igual a num? 5 menor ou igual a 4? Não, é falso. Então, sai fora do laço. Ok? Sair fora do laço, eu preciso mostrar o resultado. Então, vou mostrar print o fatorial. Não, vou mostrar assim, vou fazer diferente. Vou fazer assim. %d e é um ponto de exclamação é igual a %d. Então, eu vou mostrar
a variável num e depois vou mostrar a variável fat. Tá? Então vai ficar assim, ó. No lugar do %d, eu vou substituir por num. Então na tela do computador vai mostrar o valor de 4, depois mostra o ponto de exclamação, depois mostra o sinal de igual, e depois %d vai substituir por fat. Então vou mostrar o que tem lá na variável fat, que é o 24. Então isso aqui é que vai ser mostrado na tela do computador. Ok, pessoal? Vamos ver se isso aqui funciona? Isso só para um número, tá? Então vamos lá ver se isso aqui vai funcionar. Apertar o Run, digite um número, vou digitar aqui o número 4, pressionar Enter, ó, 4 fatorial é igual a 24, tá? Do jeitinho que a gente fez lá no teste do número. Se eu executar isso aqui novamente, vamos digitar aqui 6, pressionar Enter, 6 fatorial é igual a 720. Existe um problema nisso aqui, tá, pessoal? Isso não é 100% não. O que vai acontecer? Se a gente lembrar lá da nossa primeira aula da linguagem C, a gente viu que o número inteiro, aqui ó, num fat é inteiro, né? Então a gente viu que o número inteiro ele tem limite, ele é 4 bytes e tem um determinado limite. Isso quer dizer que ele não é infinito, não é igual na matemática que os números são infinitos. Então no computador os números têm fim, né? Depende da linguagem de programação que eu estou usando, da arquitetura do computador, então tem limite, tá? Então, por exemplo, se eu for calcular o fatorial de um número muito grande, eu vou estourar a capacidade do número inteiro, né? E aí eu tenho uns valores aqui meio estranhos. Tá? Por exemplo, calculei o fatorial de 17, ó, deu um número negativo. Por que isso vai acontecer? Porque eu atingi a capacidade máxima que o inteiro pode ter, aí em 32 bits, que é um número inteiro, o inteiro guarda tanto números positivos quanto negativos. Eu atingir a capacidade máxima é como se ele tivesse voltado para o menor valor. É tipo assim, eu tenho o maior número inteiro que eu posso ter. Se eu aumentar 1, ele vai ser um número negativo. E foi isso que acontece aqui. Tá? Então não dá para, utilizando o número inteiro, não dá para calcular o fatorial de números muito grandes. Por exemplo, nem muito grande, não é 17, é porque o fatorial ele cresce muito rápido. Tá? Deixa eu calcular aqui, por exemplo, 16. Aí funciona. Ok, pessoal? Aí eu falei para vocês que não é a única forma de fazer, utilizando o laço for. É possível fazer isso aqui utilizando o laço enquanto, por exemplo? Sim, é possível. Tá? Vou mostrar para vocês. Vamos abrir um outro guia aqui. Abrir um online GDB. Vou fazer o mesmo exemplo, só que ao invés de usar o laço for, eu vou utilizar o laço enquanto. O laço enquanto o laço for tem inicialização da variável, ele tem a expressão condicional e tem um incremento. O laço enquanto não, é só a expressão condicional. Tá? Então, a inicialização da variável vem para fora do laço. Tá? Aqui eu utilizo o laço enquanto. A expressão condicional vai ficar aqui. E o incremento vai lá para o final. Vai ficar assim. Tá? Então, inicializo a variável, avalio a expressão condicional, calculo, fat recebe fat vezes i, e depois eu incremento a variável. Chegou aqui no final, volta para cá, avalia a expressão condicional. Se ela for verdadeira, faço isso aqui novamente. Tá? Isso, pessoal, dá o mesmo resultado. Tá? Mesma coisa. Só que Só que de uma forma eu utilizo o laço for e aqui eu estou utilizando o laço while. Tá? Deu um errinho aqui. Deixa eu ver o que eu esqueci. Aqui, ó, faltou um ponto e vírgula. Run. Digitar um número 4 e aí me dá o fatorial de 4. Ok? Então, dessa forma funciona, dessa forma também funciona. Eu vou ficar, por enquanto, nessa forma. Tá? O que vai estar faltando a gente fazer aí? No programa, no exercício, pede para criar um algoritmo que lê vários números e calcule o fatorial de cada número. E a gente, do jeito que a gente fez, está calculando o fatorial de apenas um único número. Então, o que eu vou fazer? Colocar tudo isso aqui para se repetir. Tá? Então, vou fazer o seguinte. E aí eu vou ficar repetindo isso até quando, né? Ó, vou ficar repetindo. O algoritmo se encerra quando se digita um número menor do que 1. Então, eu vou ficar repetindo isso aqui
enquanto o número for maior ou igual a 1. Tá? Então, vou fazer um laço enquanto, que é o while, enquanto o número for maior ou igual a 1, aí eu vou ficar repetindo todo esse trecho de código aqui. Tá? Assim. Então, enquanto o número for maior ou igual a 1, eu vou ficar repetindo isso aqui. Qual que é o problema aqui? Num é maior ou igual a 1? Não sei. Qual que é o valor que tem na variável num? Observe, o programa começa de cima para baixo. Declara as variáveis. Chegou aqui, num é maior ou igual a 1? Não dá para saber. Por quê? Porque a variável 1 não tem valor. Tá? Então, o que eu posso fazer? As alternativas. Num recebe qualquer número que seja maior ou igual a 1. Por exemplo, num recebe 1. Agora sim, não é 1, 1 é maior ou igual a 1? Sim. Aí, Pat recebe 1, lê o número, calcula o fatorial, mostra o resultado. Chegou no final do laço, volta. Se o número for maior ou igual a 1, faz tudo de novo. Uma outra possibilidade é utilizar, não precisa fazer isso. E aí eu utilizo o laço do while. Ó, do e while. Tá? Então, não precisa daquele num recebe 1. Tem aqui as variáveis. Faça o quê? Pat recebe 1, lê o número, calcula o fatorial desse número, mostra o resultado. Se o número for maior ou igual a 1, né, enquanto o número for maior ou igual a 1, chega aqui no final, volta para cá e faz tudo de novo. Enquanto você estiver digitando um número maior ou igual a 1, isso aqui vai estar se repetindo. Tá? Então, se eu executar isso aqui, 4, pressionei Enter, me dá o fatorial de 4. Observa, ó, 4 fatorial é igual a 24. E aí depois ele já mostra digite o número em seguida aqui, ó, bem coladinho. Por quê? Porque ele mostrou esse printf aqui, em seguida voltou para cá, chegou aqui e mostra esse printf. Então, o que eu faço para não mostrar isso aqui, mostrar isso na linha de baixo? Eu preciso quebrar a linha, tá? Como é que eu quebro linha na linguagem C? Ctrl+N. Ctrl+N, caractere de nova linha, tá? Vamos executar de novo, ver como é que fica? Então, digitei aqui 4, pressionei Enter, fatorial de 4 é 24, quebrou linha, tá? Quebra linha. Voltou, isso aqui já vai ser mostrado na próxima linha. Digite um número. Vou digitar aqui, por exemplo, o número 6. Enter. Me dá o fatorial de 6. 3. Enter. Me dá o fatorial de 3. E assim por diante. Aí eu digitar aqui o número 1. Não, 1 não. 0. Aí termina o programa. Ok, pessoal? Então, por enquanto é isso, pessoal. Tá? Sobre os laços de repetição. Enquanto, passa enquanto e o laço para, tá? Que na linguagem C fica o while, do while e for, ok? E aí, por enquanto é isso, um abraço e até a próxima.